Daisy ansiava pela vitória. Ela ansiava por ter a última palavra, alheia ao impacto que suas palavras poderiam provocar. Ela disse: "Você sempre tenta provar algo, mas às vezes parece que está lutando contra você mesmo. Às vezes sinto que há uma fragilidade em você que não conheço." Assim que essas palavras foram pronunciadas, a atmosfera da sala se transformou completamente. O que se seguiu foi simplesmente magnético. Olá a todos, é um prazer tê-los aqui novamente. Agradeço por nos reunir neste momento tão especial. Temos uma nova narrativa encantadora para dividir com vocês, então vamos dar início a essa jornada. Daisy e Raymond estavam unidos pelo amor há anos. Para muitos, eles eram apenas um casal aparentemente comum, levando uma rotina de trabalho, retornando ao lar, compartilhando um jantar e experimentando o que parecia ser uma vida tranquila e habitual. Se você perguntasse a seus amigos ou vizinhos, eles provavelmente responderiam que estavam passando por um bom momento. Mas o que poucos perceberam foi o que se desenrolou por trás das portas cerradas. As sutilezas que, de maneira suave, foram se infiltrando na relação entre eles. Seu casamento tinha seus altos e baixos, era uma jornada com momentos felizes, mas que também sentia a falta de algo especial. Ele vivia cercado por pequenas batalhas. Nunca algo grandioso, mas o suficiente para causar um leve amargo nos lábios. Desarmonias que não encontraram resolução foram apenas gentilmente deslocadas para um canto. Jogos que, à primeira vista, pareciam apenas divertidos e leves, mas escondiam um peso profundo em seu interior. Com o passar do tempo, esses instantes se juntaram, metamorfoseando-se em surpresas encantadoras. A tranquilidade que os envolvia se dispersou, dando lugar a uma tensão sutil que os acompanhou por cada canto da casa, como uma presença silenciosa. Raymond sempre exerceu uma autoconfiança inabalável, aquele homem que se apresentava à vida sem a sombra de uma preocupação. Ele se expressava com firmeza, andava com a cabeça erguida e jamais permitia que os outros percebessem quando algo tocava. Ao menos, foi isso que Daisy sentiu em seu coração. Ela nunca o via como alguém inseguro, jamais imaginou que por trás desse exterior imponente pudesse haver algo oculto. Mas Raymond carregava um segredo, uma insegurança íntima e profunda que o acompanhava desde sua adolescência. Uma lembrança sussurrada por trás dele, algo que ele desejou se dissipar com o tempo, mas que permaneceu em sua mente, teimosa e sedutora. Não era algo que ele se permitia expressar, nem mesmo com Daisy. E ao longo de todos os anos de seu casamento, ela nunca se deu conta do quão precioso isso realmente era. Em uma noite, em meio a mais uma discussão, ela permitiu que sua frustração se transformasse na sua aliada mais preciosa. Ela se deixava levar pela sinceridade, sem medir o peso das palavras antes de lançá-las sobre ele. E quando eles se afastavam dos lábios dela, ela nunca conseguia trazê-los de volta. Ela não imaginava que uma palavra carregada de anseio poderia transformar tudo. Era uma daquelas noites intensas, carregadas de angústia e imersas em uma irritação que se tornara parte integrante da dinâmica do seu casamento. Raymond sentia uma onda de descontentamento, enquanto Daisy carregava o peso do cansaço em seus olhos. A discussão rapidamente ganhou intensidade, transformando-se em um verdadeiro balé de vozes elevadas, onde nenhum dos dois realmente conseguia escutar o coração do outro. Foi uma daquelas disputas em que os dois se sentiram em perfeita sintonia, onde o foco não estava apenas em solucionar a questão, mas sim em conquistar um ao outro. E, naquele instante, Daisy ansiava por conquistar. Ela desejava ser a protagonista da conversa, como se suas palavras fossem a melodia que encerrasse a canção. Ela desejava compreender profundamente o quão exausta ela realmente estava. E assim, sem hesitar, quase sem se dar conta da profundidade do impacto que suas palavras poderiam ter, ela falou. Você se esforça tanto para demonstrar sua masculinidade, que não é de se admirar que você se sinta tão inseguro por dentro. No instante em que essas palavras se desprenderam de seus lábios, o ambiente do quarto se transformou por completo. A raiva se dissipou, mas não da maneira que ela imaginava. Raymond manteve a calma, sem elevar a voz ou rebater. Ele não a feriu com palavras ásperas como costumava fazer. Ele simplesmente fez uma pausa. Seu olhar se distanciou. Seu joelho se distanciou suavemente. Suas mãos se distanciaram suavemente dos seus lados.
E, pela primeira vez em seu casamento, Daisy percebeu um brilho em seus olhos que fez seu coração disparar. Não se tratou apenas de raiva. Foi mais do que simples frustração. Foi algo infinitamente mais intenso. Dor, deslealdade, constrangimento. O tipo de rosto que mencionei, aquele que ela apenas tocou levemente, algo que, de fato, ela não deveria ter feito. Um espaço tão oculto que até mesmo ela, sua esposa, nunca havia realmente descoberto. Assim, em um gesto silencioso e cheio de significado, Raymond se virou e deixou o ambiente. Daisy ficou ali, aguardando com expectativa. Ansiando por seu retorno, aguardando que ele manifeste suas palavras, para que possamos trocar ideias. Para se erguer novamente, da forma que sempre soube fazer. Contudo, ele nunca se aventurou a fazer isso. E aquele silêncio tão envolvente? Isso foi muito mais doloroso do que qualquer palavra que ele pudesse ter pronunciado. Agora, se você já teve um relacionamento, sabe bem como os desentendimentos costumam acontecer. Há descontentamento, há vozes exaltadas e talvez um impulso descontrolado. Mas após um certo tempo, seja em minutos ou horas, vocês se reencontram com uma conexão renovada. Vocês trocam palavras ou ao menos se identificam. Mas e desta vez? Dessa vez, a experiência foi única. Naquela noite, Raymond permaneceu distante de seu quarto, envolto em uma aura de mistério e desejos não revelados. No início, Daisy não refletiu profundamente sobre isso. Ela acreditou que ele apenas precisava de um momento para encontrar a serenidade. Ele se sentia envolto pela raiva e desejava a companhia silenciosa da solidão naquela noite. Quem sabe ele retornasse na calada da noite, enquanto ela se entregava ao doce abraço do sono. Ou quem sabe ele apenas precisasse de algumas horas para encontrar a paz interior. De certa forma, sua mente estava tranquila, livre de preocupações. Mas quando ela despertou na manhã seguinte e ligou para ele, o outro lado do quarto ainda permanecia deserto. Foi nesse instante que uma emoção estranha e desconhecida envolveu-a suavemente. Raymond nunca havia experimentado algo assim antes. Ele nunca se afastou completamente. Mesmo após enfrentar suas mais intensas batalhas, ele ainda se entregava ao sono em seu quarto. Quem sabe com o seu rosto delicadamente inclinado. Quem sabe existe uma barreira de tensão os separando. Mas ele sempre esteve presente. Ela se ergueu suavemente e percorreu os ambientes, aguardando encontrá-lo na cozinha. Ou quem sabe no sofá. Mas quando ela o encontrou no quarto de hóspedes, sentado à beira da cama, algo se quebrou. Ele não estava se conectando. Ele não estava acelerando por raiva, nem mesmo parecia estar frustrado. Ele se acomodou ali, imerso na tranquilidade do momento. Desconectado. Como se uma parte dele tivesse se fechado em um abraço silencioso. Daisy se deteve na entrada, ansiosa, aguardando que ele pronunciasse alguma palavra. Ele não. Foi ela quem tomou a iniciativa e quebrou o silêncio. Parece que você mencionou apenas o nome Raymond. Se houver mais informações ou um contexto específico que você gostaria de compartilhar ou transformar, por favor, me avise. Estou aqui para ajudar. Silêncio. Porque você se encontra descansando aqui? A espera continua, sem novidades. Ela insistiu novamente, buscando uma resposta. Indagando se ele ainda carregava aquela paixão intensa e se voltaria a se aconchegar nos lençóis. Porém, ele mal desviou o olhar na direção dela. E quando ele finalmente quebrou o silêncio, suas palavras não eram para debate. Não era para eu revelar o quanto ela feriu seu coração. Era apenas um sussurro de silêncio. Seu desejo despertou em um nível intenso. Os dias passaram e, de alguma forma, o cenário permanece imutável. No início, Daisy sussurrou para si mesma que era apenas um momento passageiro e que ele acabaria por se distanciar. Ela vivia seus dias da maneira que costumava fazer, com uma leveza que a envolvia. Convencendo-se de que ele encontraria a força para sobreviver. Porém, ele não. Raymond se esquivou dele sempre que teve a chance. Quando ela adentrou o quarto, ele se retirou.
Se ela tomou a iniciativa de iniciar uma conversa, ele permaneceu em silêncio, sem oferecer nada em troca. Ao se aproximar para tocá-lo, ele a atraiu com um movimento suave. Não se tratava apenas de raiva. Era uma experiência mais intensa. Era como se ele tivesse suavemente retirado a sua presença de sua vida, sem pronunciar uma única palavra. Daisy esforçou-se para consertá-lo da maneira que mais lhe era familiar. Ela preparava seus pratos preferidos, na esperança de que o aroma das iguarias feitas em casa a envolvesse e a fizesse esquecer dos problemas. Ele deslizou suavemente sua mão pela mesa. Ela fez uma tentativa de brincadeira para acalmar a inquietude em seu estômago, mas ele não sorriu. Ela fez uma tentativa delicada de ser carinhosa, aproximando-se de sua mão ou brincando levemente com ele ao se cruzarem. Mas ele se distanciou do seu contato. Nada parece ter dado certo. E foi nesse momento que ela se deu conta de algo arrepiante. Por anos, ela acreditou que a luta era um sinal de que ainda restava algo valioso pelo qual se esforçar. Que, enquanto discutiam, ainda havia um cuidado sutil em suas emoções, mesmo cercados pela fúria. Mas e agora? Neste momento, tudo era silêncio e vazio. E esse silêncio envolvente? Era mais intenso do que qualquer confronto repleto de vozes elevadas que já vivenciaram. Porque havia uma sensação de que algo entre eles já havia se apagado. Veja, o que Daisy não percebeu foi que suas palavras não apenas feriram sua alma naquele instante. Eles não apenas o deixaram envergonhado, mas também tocaram em seu orgulho de uma forma que fez o coração acelerar. As palavras que ela proferiu penetraram profundamente, deixando uma sensação intensa e avassaladora. Uma ferida que permanecia há muito tempo, muito antes de seus caminhos se cruzarem. Uma dor que ele havia tentado desvendar e deixar para trás ao longo de anos. Raymond sempre fora ciente de suas dimensões. Era uma coisa que ele guardava para si, nem mesmo compartilhava com seus amigos mais íntimos. Ao longo de sua jornada, ele frequentemente experimentava a sensação de que nunca era plenamente suficiente. Ele evocava as memórias das brincadeiras, os brinquedos coloridos e os risos vibrantes que ecoavam por trás dele. Na escola, um sussurro delicado se espalhou a seu respeito. Uma troca de palavras, quase íntima, começou a acontecer no banheiro. Algo que realmente não fazia parte da realidade. Mas isso não fez diferença. Ele encontrou a alma que não era a sua. A moça com quem ele trocou um olhar intenso. Ele ainda guardava na memória o modo como ela o fitou em seguida. Não com desapontamento, nem com compaixão. Apenas uma leve brisa de indiferença. Como se ela já não pudesse enxergá-lo. Aquele instante ficou marcado para ele. Mesmo com o passar dos anos, essas inseguranças não se dissiparam, permanecendo sempre à espreita em seu coração. Ele as conduziu para os seus momentos íntimos. Inicialmente, ele acreditava que elas não tinham significado. Até o momento em que elas passaram a se importar. Seu último amor verdadeiro havia ocultado algumas verdades sobre si mesmo. Ele se deixou levar pelo caminho da traição. E quando ele a questionou sobre o porquê, ela permaneceu serena, sem deixar que as lágrimas corressem. Ela disse que se sentia desconectada, que algo entre eles havia se perdido com o tempo. Foi duro ouvir, mas Raymond sabia que aquela frustração não havia surgido do nada. Esse foi o instante que o marcou profundamente. Esse foi o instante em que ele descobriu a arte de liberar suas inseguranças. Tão intensa que ninguém jamais conseguiria enxergá-lo novamente. Ele nunca trouxe esse assunto à tona. Jamais permitiu que alguém se aproximasse daquela essência tão íntima. Ele se formou. Ela se movedora com uma confiança envolvente. E se deixou levar pela crença de que ele era mais poderoso do que outrora. E assim, ele encontrou a Daisy. Ela tinha uma essência única. Ela não o deixou se sentir diminuto. Ela não o fez sentir que precisava provar nada. Ao lado dela, ele se deixou envolver por uma doce sensação de segurança. Querido. Nesta ocasião única, ele se sentia leve, como se pudesse se desprender das sombras que antes o atormentavam. Ele sussurrou para si mesmo que ela o enxergou além das aparências, reconhecendo a essência de seu ser.
que tudo o que ele havia vivido não tinha mais relevância. Até aquela noite mágica. Até que ela removeu aquelas palavras de seu semblante. Você se esforça tanto para afirmar sua masculinidade. Às vezes sinto que há uma fragilidade em você que não conheço. Aquela frase singular o transportou para outro tempo. Retornando ao doce riso dos tempos escolares. Retornando aos ecos de uma traição em seu último relacionamento. Recordando cada instante em que ele lutou para acreditar que era mais do que as palavras que os outros proferiram a seu respeito. E qual é a parte mais difícil? Ela não chegou de um desconhecido desta vez. Ela não surgiu de uma menininha da escola ou de um ofensor. Ela surgiu de Daisy. A única pessoa em quem ele nunca imaginou que pudesse expressar algo tão profundo. E agora, pela primeira vez em seu casamento, ele se via em dúvida sobre se conseguiria olhar para ela com os mesmos olhos que antes. Ele se questionou se ela já não estava escondendo a verdade. Daisy chegou ao seu destino em uma noite suave e encantadora. Ela se deu conta de que, enquanto aguardava que tudo se estabilizasse, a situação parecia tomar um rumo ainda mais complicado. Naquela noite, ela adentrou o quarto de hóspedes, buscando uma oportunidade para se conectar com ele e expressar seu arrependimento. Ansiando por vê-lo repousado na cama. Digitando em seu celular, como fazia há semanas. Entretanto, o quarto se encontrava desabitado. A água do chuveiro deslizava suavemente pelo banheiro, criando uma atmosfera intimista e acolhedora. E o seu celular repousava suavemente sobre a cama. Seu celular ainda estava ligado. Daisy nunca foi o tipo de pessoa que se deixava envolver pelo celular. Até o momento, ela titubeou. Mas ela sussurrou para si mesma que apenas se permitiria um breve olhar. Ela mal começou suas atividades quando uma notificação de e-mail deslizou suavemente pela barra de notificação, chamando sua atenção. Parece que você mencionou apenas uma palavra, subjeto. Poderia fornecer mais contexto ou um texto mais longo para que eu possa ajudar da melhor forma? Estou aqui para ajudar. O processo de divórcio é uma jornada que pode envolver emoções profundas e mudanças significativas na vida de duas pessoas que um dia compartilharam suas esperanças e sonhos. A decisão de se separar pode ser desafiadora, mas é também uma oportunidade para a redescoberta e para novos começos. Os passos costumam incluir a solicitação formal, o levantamento de questões patrimoniais, a discussão sobre a guarda dos filhos e o acerto de contas, tudo isso acompanhado por seu coração ficou em suspenso. Daisy hesitou, mas algo lhe dizia que havia mais naquela história. Sua mente estava em plena efervescência. Separação? Separação? Claro! Caso tenha algo mais específico para se expressar ou compartilhar, sinta-se à vontade para me contar. Estou aqui para ajudar. Não poderia ser outra coisa senão um mal-entendido. Um pequeno deslize. Ela desejava profundamente acreditar nisso. Porém, lá no fundo, ela tinha plena consciência. Isso transcendeu uma simples luta. Não se tratava apenas das palavras que ela pronunciou naquela noite. Raymond não estava apenas irritado. Ele não estava apenas a privando de palavras. Ele se preparava para partir, sentindo a intensidade da ligação que os unia. Uma onda de ansiedade a envolveu. Suas mãos vibraram levemente ao ela devolver o telefone ao lugar. Ela se distanciou do chuveiro. Sua mente agitada, mergulhada em sentimentos que mal consegue nomear. Naquela noite, ela sentia um desejo ardente de não permanecer imóvel. Ela precisava descobrir. Quando ele emergiu do banheiro, ela o aguardava com um brilho especial nos olhos. Seu coração pulsou ao ouvir a pergunta dela. Você realmente está considerando divórcio por causa de uma simples discussão? Após semanas de espera, ele finalmente voltou seu olhar para ela. Mas não foi com paixão descontrolada. Não foi com uma pitada de tristeza. Foi com um vazio. Sua voz era incrivelmente serena quando ele finalmente se pronunciou. Você acredita que aquilo aconteceu apenas naquela noite? E foi nesse instante que Daisy se deu conta. Isso não se tratou apenas de ofensas.
Não se tratava apenas das palavras que ela havia lançado sobre ele. Isso abrangeu tudo. As batalhas que permanecem sem solução. A distância do coração. As cicatrizes que permaneceram esquecidas por tanto tempo. Suas palavras sob a luz da noite. Eles não eram o motivo pelo qual ele estava se afastando. Eles eram apenas a última fração. Daisy havia cometido um engano. Ela tinha plena consciência disso. Ela escutou de um jeito que nunca pensou ser possível. E agora, ela se via imersa em um turbilhão de emoções, anseio profundo para consertar o que havia se desfeito. E pela primeira vez, Daisy se via diante de uma pergunta que a deixava intrigada e um tanto apreensiva. E se, por acaso, ela já tivesse deixado que ele escapasse de suas mãos? Ela explorou todas as possibilidades. Ela pedia desculpas de tempos em tempos. Não só com palavras, mas através de gestos apaixonados. Ela se esforçou para atingi-lo. Para trazer à tona a lembrança da vida que haviam construído lado a lado. Ela preparou os pratos que mais ama. Ela deixou bilhetes delicados para ele. Ela se esforçou para trazê-lo à conversa, buscando despertar nele o desejo de compartilhar qualquer pensamento. Labor do corpo e da mente, onde a dedicação se entrelaça com a paixão, criando uma dança harmoniosa entre esforço e realização. É um espaço onde as ideias se efervescem e as conexões se fazem profundas, trazendo à tona o melhor de cada um. Cada tarefa se torna uma oportunidade de crescimento, um passo rumo à plenitude. A atmosfera. Uma luz radiante. Mas não importa o que ela tenha feito. Ele manteve-se à parte. Ele respondia suas perguntas de maneira breve, deixando uma sensação de vazio nas respostas. Um suspiro profundo. Um lamento suave. Um profundo silêncio. A incerteza me envolve. Mas isso era o essencial. Ela podia perceber que ele tinha consciência. Ele se perguntava se ainda desejava estar aqui. E ela temia que seu silêncio pudesse ser a resposta que não conseguia expressar. Daisy sempre acreditou que um pedido de desculpas era algo que podia ser consertado. Que enquanto você estiver disposto a fazer tudo da maneira certa, poderá apagar qualquer dor. Pode-me dar mais contexto ou me informar sobre o que você gostaria de falar? Assim, posso te ajudar melhor. Isso era singular. Essa era a espécie de desculpa que nenhum esforço poderia jamais redimir. E Raymond? Ele já havia iniciado seu distanciamento. E tudo que Daisy conseguia fazer era contemplar enquanto ele se distanciava, cada vez mais longe. Questionando-se se havia algo mais a ser abraçado. E assim, em uma noite. Ela deslizou suavemente pela sala de convidados. Apenas se permitindo sentir. Até que algo fez hesitar. Raymond se encontrava delicadamente posicionado ao lado da cama. Um casaco se desabrochou suavemente diante dele. Suas roupas estavam levemente soltas por dentro. Ele estava arcando com os custos. Seu hálito se prendeu em sua garganta. Foi isso. Ele estava, de fato, se afastando. Seu corpo se entregou ao movimento antes que sua mente tivesse a chance de despertar. Ela adentrou o ambiente. Somente capaz de descobrir o doce murmúrio da sua essência. Quando ela fez, estava à beira de um desabrochar de lágrimas. Você realmente está se despedindo? Raymond deixou as lágrimas escorregarem pelo seu rosto. Seus braços se elevam e descem com a carga de algo que vai além da simples fadiga. Ele demorou a desviar seu olhar na direção dela. Ele fez uma pausa, aproveitando a quietude do instante. As mãos envolvem delicadamente a parte da frente do casaco. Como se ele estivesse se distanciando. Finalmente, ele se virou para olhá-la nos olhos. Sinto que não sei se sou forte o suficiente para enfrentar isso. As palavras a atingiram de forma suave, como um toque delicado no pescoço. Ela se preparou movida pela intensidade de suas emoções. Em defesa de uma ideia. Para que ele finalmente se desprendesse das amarras que o prendiam.
Poderia-me dar mais detalhes ou um contexto para que eu possa transformar a sua solicitação da melhor forma? Está tudo tranquilo? Aquela suave incerteza que paira no ar? Foi muito mais intenso. Porque isso não foi uma tentativa dele de causar dor a ela. Foi ele revelando a essência da verdade. Lágrimas reluziam nos olhos dela. Deslizavam pelo meu rosto antes que eu tivesse a chance de detê-las. Mas ela não se importava com isso. Deixava de lado o orgulho, a dignidade e tudo mais que pudesse lhe prender. Ela tinha plena consciência de uma única verdade, seu coração ainda não estava disposto a se despedir dele. Eu te amo, sussurrei com a voz embargada de emoção. Eu deixei tudo desmoronar. Se tivesse a oportunidade de retornar, eu certamente faria. Contudo, não consigo. Apenas me guie, por favor. Após semanas, ela percebeu pela primeira vez uma mudança na expressão dele. Por um instante prolongado, ele permaneceu em silêncio. Ele permaneceu ali, imerso em seus pensamentos, admirando-a. Como se estivesse buscando entender se ainda havia uma conexão especial entre eles. E, enfim, ele se pronunciou. As palavras que você pronunciou não podem ser apagadas. A voz era suave, mas determinada. E eu não consigo ignorar o que ouvi. Mas talvez eu deseje permanecer. Pelo menos, ainda não chegou esse momento. Não se tratava de perdão. Não se tratava de uma promessa. Mas havia algo especial. E, naquele instante, era tudo o que Daisy possuía para se apegar. Raymond decidiu ficar naquela noite. Mas a marca já havia sido deixada. A jornada rumo à cura seria demorada. E Daisy compreendia que algumas cicatrizes não se desfazem facilmente, como se o tempo pudesse curá-las em um piscar de olhos. A pergunta que realmente importava era: será que o amor que compartilhavam resistiria ao tempo? E você, o que pensa sobre isso? Um matrimônio pode resistir a desafios tão intensos? Compartilhe com a gente suas impressões nos comentários. E, como sempre, agradeço por sua presença. Até breve.